Bom dia, povo de Deus. Deixa eu só liberar aqui, compartilhar o link aqui no grupo, só um minutinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, vindas. Bom dia, shalom, shalom. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, agora voltou. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Amém, Verônica, Vigilante, Leia, a paz do nosso Senhor. Fabiana, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o ambiente de trabalho, onde você estiver, em nome de Jesus, amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, santos, glória a Deus, aleluia. Chegamos aqui com a permissão do Senhor, amém? Nessa sexta-feira, último devocional da semana. Bom dia, Tel, bom dia, Pan, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês estejam bem, queridos. Hoje nós vamos fazer a leitura de Jeremias 22, amém? Vamos orar para que a gente possa daqui a pouquinho já dar início? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu te agradeço, Deus de Israel, por mais um devocional que o Senhor nos concedeu, Pai, a permissão de estarmos aqui. Obrigada, Jesus, porque o Senhor, ó Pai, tem falado, Senhor, aos nossos espíritos. O Senhor tem alinhado, Senhor, os nossos corações de acordo com a tua vontade, Senhor. E eu peço que hoje não seja diferente, Espírito Santo. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, de uma forma ainda mais, Pai, profunda. Pai, que o Senhor fale conosco de uma forma avassaladora, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, e derrama da tua glória, derrama da tua Shekinah, derrama do teu poder, Pai. Derrama do fluir do teu Espírito, Senhor. Nós clamamos, Pai, venha, Senhor Jesus. Estamos com fome e sede da tua presença, Pai. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, partilhar, papai, do pão, Senhor, a tua mesa, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala com cada filhinho teu, com cada filhinha tua, Senhor Jesus. Quebra agora, Pai, em nome de Jesus, todo embotamento mental. Tira, Senhor, em nome de Jesus, toda a frieza espiritual. Quebra toda a dureza de coração. Que todo coração de pedra, Senhor, se torne agora um coração de carne, Pai. Ministrável, penetrável pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, muda, Senhor, a atmosfera, papai, desses lugares, Pai. Muda a atmosfera, Senhor, ao nosso redor. Que venha agora, Senhor, uma atmosfera de glória, uma atmosfera dos céus, Pai. Em nome de Jesus, que todo empecilho, toda palavra de engano seja anulada. Pai, que todo ataque das trevas, do maligno, Senhor, seja, Pai, aniquilada do nosso meio. Pai, declaro agora anjos do Senhor fazendo a nossa escolta durante, Pai, este período, Senhor, de live. Pai, eu declaro que o Senhor apaga o nosso rastro, o Senhor apaga o nosso cheiro. Eu declaro, Senhor, que o Senhor torna os nossos inimigos cegos, surdos e mudos. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor anunciam, Senhor, esta live, a tua palavra aos quatro cantos deste mundo. Envia, Senhor, aqueles que estão com fome e sede, Pai, da tua presença. Envia aqueles que querem, Senhor, se reconciliar contigo. Envia, Senhor, aqueles que têm fome e sede, Senhor, de buscar o que é certo, reto e justo. Pai, sela nas dimensões espirituais também, Senhor, em nome de Jesus, os umbrais desta live. Pai, que nas regiões espirituais onde ocorre esta live seja selado agora com o sangue do Cordeiro. E nós declaramos, Senhor, que em nome de Jesus é amarrado e amordaçado todo tipo de espírito maligno, Senhor, contrário, Pai, a esta live, em nome de Jesus. Seja amarrado agora com cordas de fogo e amordaçados com cordas de fogo, em nome de Jesus, todo principado e potestade local. Repreenda o Senhor o espírito do homem. Pai, que não seja eu, Senhor, a ministrar, mas seja o Senhor através de mim. Por isso eu entrego, Senhor, o controle, Pai, desta live e também da minha vida nas tuas mãos. Passa o maternais, Senhor, nos nossos lábios. Purifica, Senhor, os nossos ouvidos. Que o espírito da revelação da palavra, Senhor, repouse sobre nós. Toca no nosso intelecto, abre o nosso entendimento. Prepara, Senhor, as nossas compreensões acerca daquilo que vai ser ministrado pelo Senhor. Que o espírito da sabedoria esteja, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amém? Cléo, bom dia, Cláudia, a paz do nosso Senhor Jesus, Alê, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Deixa eu só molhar aqui. Que o doce amigo Espírito Santo, amém, possa falar com o nosso coração hoje, falar na nossa alma, no nosso espírito, na verdade, amém? Em nome de Jesus. Bom, querido, se existe alguém aqui de primeira vez, quero dizer que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Fátima. Se você está aqui é porque o Espírito Santo de Deus te conduziu aqui, porque não existe acasos no reino do Senhor, amém? Não existe coincidências. Tudo é preparado e tudo é projetado pelo Eterno, amém? Nós nos reunimos de segunda, quarta e sexta, a partir das 7h45, para que a gente possa fazer a leitura da palavra. E hoje nós vamos concluir o devocional de quarta, que não conseguimos, amém? Bom dia, Lisa. E nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 22, e as demais coisas o Senhor fará, amém? Então vamos lá? Para quem acompanha aí, abra a tua palavra em Jeremias capítulo 22, senão apenas escute, amém? Deus julga e castiga os reis maus. Então assim ordenou Yahvé: desce à casa do rei de Judá e proclama ali esta palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Ouve, tu, teus sábios conselheiros e teu povo, que passa por estes portões. Assim diz o Eterno: praticai o direito, exercei a justiça, e livrai da mão do opressor aquele que está sendo expoliado por ele. Não façais nenhum mal, constrangimento ou qualquer outra violência contra o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se tiverdes zelos de cumprir estas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelos portões deste palácio em carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Entretanto, se desobedecerdes a esta palavra, assevera Yahvé, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto. Porquanto assim declara o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Tu és para mim como Gileade, e como o alto da montanha do Líbano. Todavia, com toda certeza, farei de ti um deserto, e tuas cidades ficarão absolutamente desabitadas. E enviarei contra ti exterminadores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os teus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e perguntarão umas às outras: por que Yahvé fez tudo isso contra esta grande cidade? E ouvirão como resposta: porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus. Adoraram, prestaram culto e serviram a outros deuses. Queridos, o Senhor tem falado de uma forma, já vem falando há alguns meses sobre aliança, né? Mas agora, desde que do finalzinho de novembro até agora, o começo desses primeiros dias de dezembro, o Senhor tem falado muito forte sobre aliança e sobre nós voltarmos ao início, sobre nós voltarmos a obedecer o Senhor, sobre nós fazermos aquilo que precisa ser feito, independentemente, queridos, se a gente quer fazer ou não. Isso chama-se obediência. E aqui que Deus disse para o rei daquela cidade, amém? É que se eles obedecessem à justiça, se eles praticassem o que era justo, o Senhor iria fazer o quê? O Senhor iria poupar, o Senhor iria fazer com que o mal batesse em retirada. Mas se eles desobedecessem, também iria ter consequências. Então o Senhor coloca caminhos de escolha diante de nós, queridos. O Senhor não nos obriga a nada. O Senhor jamais vai nos obrigar a nada. O Senhor não vai forçar a gente a ter intimidade com Ele. O Senhor não vai forçar a gente cumprir os princípios. O Senhor não vai forçar a gente obedecer a palavra. O Senhor não vai forçar a gente caminhar lado a lado com Ele. Não vai. Só que a gente precisa ser maduro para saber que se a gente optar pela escolha do não, nós não vamos poder cobrar nada. Aliás, a gente mesmo fazendo a escolha do sim, a gente não tem direito de cobrar nada do Senhor.
Porque ele é Deus. E se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E nós temos o péssimo hábito de ficar cobrando coisas do Senhor. Ai, mas Senhor, eu dei o dízimo. Mas Senhor, eu obedeci. Mas Senhor, eu jejuei. Mas Senhor, e por que eu não estou recebendo? Porque talvez a intenção do teu coração está errada. Talvez porque está tendo um relacionamento por barganha. Porque talvez nós não estamos relacionando com o Senhor por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele possa nos dar. Porque a gente vê muitas vezes Deus como um mero solucionador dos nossos problemas. E não é isso que Ele é. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Abba. Ele é o nosso paizinho querido. Ele tem prazer de dar. Ele quer nos entregar tudo aquilo que é meu e teu por direito e por herança. Muitas vezes é a gente que não sabe acessar, queridos. É nós que estamos com o nosso coração totalmente desalinhado com a vontade, desalinhado com a palavra. E eu tenho visto que muitas pessoas têm essa dúvida. Mas, Michele, como discernir tempo e estação? Como que eu sei se eu estou alinhado com a palavra? Como que eu sei se eu estou vivendo o plano de Deus? Como que eu sei se aquilo que eu estou fazendo é de vontade do Senhor? Querido, não existe uma resposta pronta para me te dar. Não existe uma receita de bolo para te falar. A única coisa que eu posso dizer é através do relacionamento. Quanto mais você tiver relacionamento com o Espírito Santo, mais você vai saber discernir tempos e estações, mais você vai saber se você está no centro da vontade dele, e mais você vai estar alinhado com a palavra. Não tem uma receita pronta. É só seguir princípio. É só ter intimidade. É porque só na intimidade de reconhecer a voz do Pai que você vai saber se você está vivendo isso ou não. Não tem como eu pegar e falar para você, em que nem apareceu aqui o nome do Theo. Theo, você está no caminho certo. A não ser que Deus peça e fale, Michele, libera essa palavra sobre a vida do Theo. E aí o Senhor vai lá usar homens e mulheres de voz audível, né? Para poder ir lá e falar. Caso contrário, ele vai falar através da palavra, ele vai falar no seu momento de intimidade com ele vai falar no momento de adoração. Ele vai falar. Por isso é que nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Por isso é que nós precisamos, amém, ter intimidade com o Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, versículo 10. Amém. Seja bem-vindo, irmão, em nome de Jesus. Amém? A destruição do rei Salom. Não choreis pelo morto, nem lamenteis por ele, mas chorai amargamente por aquele que parte, porquanto este não mais se tornará, tampouco contemplará a terra do seu nascimento. Pois assim declara Yahvé acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou no lugar de seu pai Josias, e partiu desta terra. Ele jamais voltará para cá. Morrerá no lugar para onde o exilaram, e não voltará a colocar os olhos sobre a terra. Queridos, aqui o que o Senhor está dizendo é: não chores pelo morto, nem lamentais por ele, mas chorai amargamente por aquele que parte, por aquele que vai e não volta, por aquele que partiu muitas vezes da nossa vida e que a gente sabe que a gente não vai voltar, porque os mortos, queridos, é igual Jesus disse, deixe que os mortos sepultem seus mortos. E o que eu estou querendo dizer aqui não é negligência, não é fazendo da dor algo que não é para ser vivido, sim, mas que a gente não possa viver do luto eterno. Amém? Por quê? A gente precisa entender que quando se morre que tem vida. Essa é a lógica. A lógica carnal não tem nada a ver com a lógica do céu. Para a gente ter vida, é preciso a gente morrer. Aqui a gente só está de passagem. Aqui é um corpo que vai ser destruído, vai ser comido pela terra. Do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos. E muitas vezes a gente não sabe lidar com o processo da passagem dessa vida para a próxima vida. Às vezes as pessoas não entendem, amém? Sobre a morte. As pessoas têm medo da morte. Querido, você não precisa ter medo da morte. Você não precisa, porque a morte faz parte da vida. Ela é a porta para que você tenha vida e a vida em abundância. A verdadeira vida não é essa, querido.
A verdadeira vida é aquela que nós vamos ter na eternidade, do qual nós não vamos mais sentir dor, nós não vamos sentir mais nenhum tipo de tristeza, um corpo glorificado, do qual nós vamos estar na presença do Pai constantemente, sem choro, sem dor, sem lamento, aonde não existe nem a sombra, não tem escuridão. Então a gente precisa aprender, queridos, a separar, a entender os processos da vida. E muitas vezes a gente não entende os processos da vida. E o Senhor quer fazer com que esses processos sejam leves. O que Satanás fez durante todo esse período da humanidade, desde Gênesis, lá em Adão, quando surgiu a humanidade com Adão, até os dias de hoje, até que Cristo volte, é fazer com que a gente ache a vida complicada demais. É fazer com que a gente não entenda e não aceite os processos. É fazer com que a gente não aceite a morte. É fazer com que a gente questione a vontade de Deus. É fazer com que a gente se preocupe demais com as coisas dessa vida do que com as coisas do reino. É fazer com que a gente fique com a mente totalmente atribulada, perturbada, ao ponto de não entrar no descanso do Senhor, ao ponto de não entender a vontade dele. E o que o Senhor está dizendo é: tudo tem um processo na vida. Não se preocupe com aquilo que já morreu. E quando é morte, queridos, agora eu estou dizendo, não é somente a morte, amém? De uma pessoa, mas morte de um ciclo. A morte de um ciclo. A nossa vida é feita de forma de ciclos em ciclos. Assim como o ser humano, ele nasce, ele cresce, ele vai crescendo, vai pegando amadurecimento e depois vai chegar um momento em que ele vai morrer, a nossa vida também é assim. Vai ter momento em que a gente vai viver um ciclo maravilhoso. Só que esse ciclo maravilhoso, ele vai acabar. E aí vai entrar um novo ciclo que talvez não vai ser tão maravilhoso assim, mas que faz parte para que você amadureça, para que eu e você cresça, para entrar num outro ciclo extraordinário. E muitas vezes a gente fica preso naquilo que morreu, naquele ciclo que passou. Ai, porque quando eu vivia naquele jeito, ai, eu era assado, ai, eu era daquele jeito, e a gente não vive o novo de Deus. Aí o que o Senhor diz é: mas chorai amargamente por aquele que parte, por aquele momento que vai. Porque às vezes a gente está preso lá no passado, relacionamentos do passado, momentos que passaram. Passado é passado, querido. A gente não volta atrás a não ser que Deus mande. Caso contrário, ele pega, vai e segue. Passado é passado. Ficou para trás. O nome já diz passado, para trás. E muitas vezes a gente não está vivendo novo, porque a gente está deixando, amém, partir algo que é daquele momento. Porque a gente está preso lá no passado. A oportunidade de ser feliz no dia de hoje não está acontecendo. A gente não está aproveitando a oportunidade de ser feliz. Por quê? Porque a gente teve uma desilusão do passado. Porque o meu relacionamento passado não deu certo. O nome já diz, é passado. Não é porque o seu relacionamento do passado não deu certo que esse do futuro que o Senhor preparou não vai dar. Não é porque no passado você não teve uma vida financeira abençoada que no futuro o Senhor também não vai dar. Porque a palavra diz que o Senhor faz nova todas as coisas, querido. Então a gente precisa parar de ficar preso nessa atmosfera de luto em todas as nossas áreas, não somente quando nós perdemos os nossos entes queridos, mas nos momentos e ciclos da nossa vida. Passado é passado. O que passou, passou. O Senhor faz nova todas as coisas. É tempo de pegar, bater a poeira dos pés e ir para o novo do Senhor. Porque é conclusão daquilo que nós estávamos falando da live da quarta-feira. O que a gente tem de mais precioso, acho que foi da quarta ou da segunda, é o tempo. Passou o tempo, não tem como voltar mais. Perdeu a oportunidade, a gente vai ter que esperar outra janela da oportunidade aparecer para viver aquilo. E se não aparecer, como que vai fazer? Tipo, poxa, eu perdi a oportunidade. Poxa, eu perdi essa oportunidade que apareceu de, sei lá, fazer o quê? Amém? A destruição do rei Jeoaquim, versículo 13.
Ai daquele que constrói o seu palácio usando de corrupção e meios ilícitos, que força seu próximo a trabalhar sem qualquer retribuição e tampouco lhe paga o salário. E ainda pensa: construirei para mim um grande palácio, com grandes e confortáveis aposentos. Manda fazer amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Porventura imaginas que acumular cedro faz de ti um rei? Porque muitas vezes, queridos, a gente acha que acumular riqueza faz da gente um rei. Porque está cheio de gente querendo mudar de vida financeira, não porque quer abençoar os outros, mas porque quer ser aprovado por outros. Porque às vezes passou por alguma humilhação lá no passado de não ter tido dinheiro para alguma coisa, e aí Satanás entrou com uma mão dentro do coração, dizendo assim: um dia eu vou crescer. E aí usa aquela famosa frase: e vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ver quem eu me tornei. Vocês vão ver quem eu sou de verdade. Quem trabalha, quem está, querido, entenda isso. É algo muito sério e é algo muito forte que bloqueia a prosperidade na vida das pessoas. Se você está com esse sentimento, peça perdão e se arrependa diante do Senhor, porque a prosperidade não vai chegar nas tuas mãos, querido. Porque Deus é dono de todo ouro e toda prata. É Ele que dá ordem aos anjos do Senhor, aos anjos que cuidam dos tesouros, para que eles liberem os tesouros dos céus nas mãos daqueles que estão na terra. Aí, às vezes, Satanás vai pegar e vai soprar no seu ouvido assim: e por que aqueles que não conhecem Jesus prosperam? E por que aqueles que servem a Satanás têm dinheiro? Por quê? Por quê? Porque Satanás também tem poder. Em nenhum momento Deus tirou o poder dele. Ele também tem acesso à riqueza. Só que a riqueza dele é passageira. A riqueza dele, querido, a riqueza que ele traz, você vai ter que perder algo que é muito precioso. Sabe o que é? A sua alma. Com Cristo, não. A riqueza de Satanás, você vai ficar rico aqui na terra. Só que na eternidade você vai viver na miséria. Por quê? Porque você vai para o mesmo lugar que ele. Agora, quando a gente acessa o tesouro do céu, a gente, além de acessar o tesouro do céu, a gente tem vida e vida em abundância. Então, quando aqui diz que a gente precisa tomar cuidado, queridos, qual é a intenção do coração? Porque às vezes as pessoas querem ter uma vida próspera. Ai, porque eu quero ser próspero, porque eu estou passando por uma dificuldade financeira tão grande. Você já se perguntou o porquê que você está passando por essa dificuldade financeira? Será que Deus não está moldando o teu caráter? Será que não é alguma coisa que lá no passado ficou solto? Talvez você foi humilhado, talvez você passou por alguma dificuldade e isso gerou uma ferida muito grande dentro da tua alma. E você começou a desejar prosperidade não porque você é filha de Deus e é por direito seu e por herança, mas para se mostrar para o outro. Eu quero dizer, querido, que Deus não vai te dar. E é porque ele te ama. Porque ele sabe que se ele dá, ele vai perder você. Então, às vezes, queridos, a gente precisa entender as crises que a gente passa. Ai, mas Michele, eu estou na crise financeira e eu sei que não é, eu não sou desse jeito, eu não sou dessa forma. É porque ainda não está no tempo. Pode ser que tenha alguma maldição hereditária? Pode ser que ainda tenha alguma maldição hereditária. Mas mesmo assim é porque ainda não está no tempo. Deus só vai liberar as bênçãos, qualquer tipo de bênção, seja financeira, seja espiritual, seja sentimental, seja emocional, qualquer tipo de bênção, quando nós estamos preparados para receber a bênção. Porque senão, queridos, a bênção pode nos levar à morte. Porque se a gente não souber se comportar perante a bênção, a gente morre. Porque às vezes o que acontece, sabe o que é? As pessoas começam na simplicidade. As pessoas começam na humildade. Mas aí na hora que vê os plaquês de 100 caindo, se comporta exatamente como esse rei aqui, Jeoaquim.
que aí usurpa da bondade dos outros, que aí usa os irmãos para crescer. E o Senhor não quer isso. A gente precisa entender, queridos, que o tesouro é do Pai. Tudo é dele e tudo volta para ele. Essa é uma chave que eu aprendi logo que eu voltei para os caminhos do Senhor, através do apóstolo Luiz Hermínio. Tudo é dele e tudo volta para ele. Ai, já está pregando que eu tenho que dar meu dízimo e minha oferta. Querido, eu não estou falando de nada disso. Eu não estou falando disso. Quando a gente diz que tudo é dele e tudo volta para ele, mostra de quem nosso coração pertence, de quem o nosso coração é. Só existe um demônio que é chamado de Senhor e Deus na Bíblia. É Mamon. É o único. O único que é chamado de Deus na Bíblia, por Jesus, foi Mamon. Que é o quê? O mal deste século, o mal deste mundo. É ele que corrompe as pessoas. É ele que mostra a natureza verdadeira de cada homem e cada mulher. Infelizmente é assim. A gente conhece as pessoas quando dá poder a elas. E é qualquer tipo de poder. A gente só conhece as pessoas verdadeiramente quando a pessoa recebe poder. Poder monetário, poder de cargo. As pessoas se revelam. Muitas pessoas pegam e falam assim, nossa, a fulana mudou de vida, cresceu, tá prosperando, mas ela mudou. Ela não mudou, ela só revelou aquela natureza que já tinha gritando dentro dela. Você entende, às vezes, por que Deus não abençoa a gente na hora que a gente quer? Porque Deus está matando a nossa natureza adâmica, a nossa natureza corrompida, a nossa natureza caída, para que quando a grandeza venha, a gente se mantenha simples, humilde, do jeito que a gente tem que ser. Porque a gente tem que entender, querido, que isso tudo é passageiro. Casamento é passageiro. Dinheiro é passageiro. Tudo passa. Tudo passa. O que não passa é a presença de Deus na nossa vida. O que não passa é a nossa vida diante do Senhor. A palavra do Senhor não passa. Tudo passa, menos a palavra do Senhor. Então a gente tem que andar de acordo com a palavra. Por quê? Por que essa sede? Por que essa gana? Por que esse desejo todo? Por que esse anseio louco de querer as coisas deste mundo? Às vezes a gente é muito tolo. A gente passa tempo querendo as coisas do mundo e desperdiçando a presença do Pai. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 15. Porventura imaginas que acumular cedro faz de ti um rei? Ora, o teu pai não teve boa comida e como matar a sede? Ele praticou o que era justo e correto, e por esse motivo tudo correu bem na vida dele. Julgou a causa do necessitado e do pobre. Olha o que está dizendo aqui. Julgou a causa do necessitado e do pobre. Assim, tudo lhe transcorria de modo agradável. E afinal, não é isso que significa conhecer-me? Queridos, às vezes as pessoas acham que você ser bem-sucedido é você ter uma conta bancária top. É você sair abençoando várias pessoas. E glória a Deus, eu creio que todos aqui vão poder chegar nesse nível. Mas existe algo que é muito maior do que tudo isso. É a gente carregar algo que dinheiro nenhum do mundo pode pagar. É a presença de Deus. É poder ter a presença de Deus para dar para qualquer pessoa. Uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de exortação. Isso vale mais do que qualquer ouro e prata. Foi quando os apóstolos disseram para aquele homem que estava lá, ele estava pedindo uma moeda, e eles falaram, olha, moeda eu não tenho, nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Receba, fique de pé. Pronto. Cara, ele não fez uma oração mirabolante.
Eles não fizeram no orar em línguas, eles não sapatearam, eles não fizeram nada. Foi simplesmente uma ordem, um decreto. E aquilo que estava vivo, queimando dentro deles, saltou para fora e aconteceu. Pronto, aquilo que eu tenho, eu te dou. E o que eles tinham? Vida, cura, salvação. É isso, queridos. O Senhor se agrada. É óbvio que o Senhor quer fazer de mim e de você coparticipante dele do reino em tudo. Até mesmo nas finanças, é óbvio. Porque o Senhor disse que nós governaríamos essa terra e comeríamos o melhor dela. E ele, como dono de todo o ouro e toda a prata, ele quer fazer com que os anjos dispenseiros dos tesouros do Senhor venham entregue nas nossas mãos para que a gente também possa ser coparticipante. Ou você acha que Deus se alegra de ver um filho dele passando por necessidade? Ou você acha que Deus se alegra? Não, ele não se alegra. Se ele se alegrasse, ele não enviava provisão. Todas essas coisas é Satanás que fica lançando na nossa mente. Só que a gente precisa entender que o que o Senhor mais quer é busca a minha presença. Porque aí a gente vai estar vivendo o que a palavra diz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí as pessoas pegam e falam, mas eu estou fazendo isso, Michele. Aí o Senhor pede para mim te dizer, descansa então. Se você já está fazendo tudo isso, então descansa. Então você chegou no estágio do descanso. Espera. Deixa Deus fazer. Deixa Deus ser Deus. Para de pegar na mão de Deus e querer ensinar o que ele tem que fazer, queridos. Desfruta da presença. Se já está fazendo tudo isso, desfruta da presença. Sabe por quê? É na presença que você recebe. Vamos lá. Versículo 17. Contudo, tu não tens olhos nem coração, a não ser para a tua própria mesquinhez e ganância, para derramar sangue inocente, para oprimir os fracos e praticar a extorsão. Portanto, assim declara Yahvé sobre Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão, exclamando, ah, meu irmão, ou ai, a minha irmã, ou ó, sua majestade. Ele terá um enterro semelhante ao enterro de um jumento. Simplesmente será arrastado pelo chão e lançado fora das portas de Jerusalém. Aqui Deus estava falando para Jeoaquim que o pai dele teve tudo que ele teve. Por quê? Porque ele era um homem bom, que seguia princípio, que seguia a palavra, que ajudava os pobres, que julgava justamente, que cuidava das causas dos órfãos e das viúvas, que fazia aquilo que agradava o coração de Deus. Você pegou essa chave? Você pegou esse código? E aí ele está falando, agora você não. Você só pensa nas coisas deste mundo. Então você não vai ter nenhum enterro digno, versículo 20. Agora, pois, Jerusalém, sobe ao Líbano e clama, e ergue a tua voz em Bazã. Clama desde Abarim, porque todos os teus amantes foram esmagados. Ora, eu mesmo te adverti na época em que te sentias totalmente segura e próspera. Entretanto, tu respondestes, eu não quero escutar isso. E este tem sido o seu procedimento desde a tua juventude. Escolhestes não me dar ouvidos. Porque às vezes a gente coloca a nossa segurança na conta bancária. Às vezes a gente coloca a nossa segurança dentro de um armário abarrotado de comida. De um guarda-roupa que transborda a roupa, que a gente às vezes tem só 2 braços, 2 pernas, um corpo. Aí a pessoa tem 60 pares de sapato. Ah, mas eu trabalhei para isso. Amém, queridos. Tudo bem. Mas Deus está vendo a intenção do coração. Algo que o Senhor tem falado muito comigo esses dias também. Para não colocar dinheiro naquilo que é pão, que não é pão. Cuidado a gastar dinheiro naquilo que não é pão. Eu ainda estou tentando. O Senhor já falou muita coisa comigo. Mas o Senhor, Ele quer fazer com que a gente tenha sabedoria, entenda, financeira. Queridos, deixa eu falar algo que o Senhor está trazendo aqui. Quando o Senhor quer te mudar de nível, quando o Senhor quer te mudar de estação, quando o Senhor quer fazer você crescer no novo do Senhor, Ele vai começar a trazer várias palavras e várias chaves para você começar a mudar o seu estilo de vida. Seja sentimental, seja espiritual, seja emocional, seja financeiro.
Quando o Senhor tiver para mudar a sua vida sentimental, ele vai começar a fazer você olhar para coisas que antes você não olhava. Às vezes é a forma de você se comportar, às vezes é a forma de você falar, às vezes é a forma de você vestir, às vezes é a forma de você tratar as pessoas. Quando ele vai te fazer crescer na área espiritual, ele vai começar a te despertar na madrugada, ele vai começar a fazer versículos diferentes saltarem à sua mente, você vai sentir mais fome e sede da presença, coisas que antes você não fazia vai começar a surgir. Quando ele vai te mudar, amém? No estágio financeiro, aí ele vai começar a fazer você ter sabedoria de gestão financeira, fazer você gastar menos, vai colocar um amor e uma paixão muito maior dentro do teu espírito para que você abençoe pessoas, vai fazer você tirar o olhar da mesquinharia, porque, queridos, às vezes o Senhor nos dá condições para que a gente compre coisas boas, gostosas, o melhor dessa terra, mas aí a gente fica com medo de faltar, e aí sabe o que a gente faz? A gente vai lá e compra tudo do mais barato. É errado? Não, mas o Senhor fala que a gente comeria o melhor dessa terra. A gente atrai espírito de escassez. O Senhor vai começar a mudar a sua forma de agir. Então esteja atento aos sinais. É tempo, querido, nós estamos, querida, dentro de um calendário bíblico chamado Kislev, que é o calendário bíblico do Senhor, da onde muda as estações, aonde a gente vai entrar num período de milagres e de favor do Senhor. Só que para você receber esse favor do Senhor, você tem que estar na mesa com Ele. Ontem eu mandei uma palavra que o Senhor falou comigo lá no grupo. E se der tempo eu vou ministrar ela aqui, que eu senti que eu preciso ministrar. Você quer receber tudo que o Senhor tem para te dar? Você vai ter que ter tempo com Ele. Tudo. E esteja atento aos sinais. Nós estamos numa transição, queridos. Esse mês é mês de milagre. Esse mês, o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo mês de dezembro, não é calendário gregoriano, é calendário bíblico, porque Deus se move pelo calendário da Bíblia, Deus não se move pelo calendário dos homens, porque Deus não habita em nada que é feito por mãos de homens, então Deus se move por aquilo que Ele criou. E a gente viu a semana passada que nós não temos o quê? Capacidade de criar nada. Então, Deus se move por aquilo que Ele criou, pelo princípio bíblico, pela palavra, pelo calendário dEle. Então, queridos, o que acontece? Nós estamos dentro de uma atmosfera, dentro de um mês, daqui, acho que é dia 14, se eu não me engano, é dia 14. Dia 14 vai entrar uma nova estação, que é o inverno espiritual. Esse inverno espiritual, queridos, o que acontece no inverno? A gente não guarda bastante alimento? Geralmente no inverno não é assim que funciona. Por quê? Porque no inverno não se colhe, não se planta. Amém? A gente colheu no calendário passado, no mês passado, a gente o que? A gente plantou. Agora a gente vai colher o que a gente plantou. Para que a gente tenha o quê? Sustância e alimento para a próxima estação. Só que só vai colher aquele que plantou. E só vai colher aquele que está na presença. Então, queridos, o que o Senhor pede para me dizer aqui, eu vou terminar a oração e aí, se der tempo, a gente vai, eu pego e ministro o que o Senhor me mandou no grupo. O que eu quero dizer é, volte-se à presença, que se não der tempo, eu já falei, volte à presença. E esteja atento aos sinais. Esteja atento. Amém? Glória a Deus. Querido, irmão, depois, hoje eu não vou conseguir explicar sobre o calendário, mas já faz algum tempo que o pessoal está pedindo para mim falar sobre o calendário bíblico, eu vou fazer, tá? Esse ano, provavelmente eu não faça, mas a partir do ano que vem, aí eu venho falar sobre o calendário bíblico, tá bom? Vamos lá. Versículo 22. Portanto, simplesmente o vento conduzirá para longe todos os seus governantes que hoje te lideram, e os teus aliados serão levados para o exílio.
Então no desterro serás envergonhada e humilhada por conta de todas as suas malignidades praticadas. Versículo 23. Ó tu, que estás entronizada num palácio real, revestido dos melhores cedros de Líbano, como haverás de sofrer e gemer quando te tiverem as dores da aflição, como as de uma mulher em trabalho de parto. Versículo 24, a destruição do rei Joaquim. Juro por minha vida, pelo meu nome, declara Yahvé, ainda que tu, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosses o anel real de selar da minha mão direita, eu te arrancaria. Eu te entreguei nas mãos dos que planejam tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Expulsarei a ti tua mãe, que te deu a luz, para outra terra, onde não nascestes, mas na qual certamente morrereis. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. É este homem, Joaquim, algum vaso inútil e quebrado, um vaso que ninguém deseja? Por que razão ele e a sua linhagem foram expulsos e lançados para uma terra que não conhecem? Ó terra, terra, rogo-te, ouve a palavra do Senhor. Assim assevera Yahvé, registrai que este homem não tem filhos, homem que não terá sucesso em seus dias, pois ninguém de sua descendência prosperará o suficiente para assentar-se sobre o trono de Davi, e tampouco governará outra vez em Judá. Então aqui a palavra do Senhor acabou de vez, amém? Com a dinastia, meu Deus, com a sucessão dos tronos que vinham, quis simplificar, mas me embananei, com a sucessão dos tronos que vinham desde o tempo de Davi, amém? Acabou-se. Por quê? Porque aqui Joaquim, ele foi totalmente contra a vontade do Senhor. Ele se perdeu em meio às suas ambições, ele se perdeu em meio aos desejos do seu coração, ele se perdeu em meio àquilo que o Senhor projetou para ele. Então, quando nós nos perdemos em nós mesmos, nós perdemos as bênçãos do Senhor. Nós perdemos o trono do governo. Porque através de Cristo Jesus, queridos, o Senhor nos fez o quê? Nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Muitas vezes a gente tem pessoas que não entendem e nem sabem disso. Eu quero dizer, querido, que você é herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus, de tudo que há no céu e na terra. Porque através de Cristo Jesus, o Messias, você se tornou sacerdócio real. Você voltou àquilo que você foi projetado para ser, a ter governo, a ter acesso de tudo que era do Pai. Adão tinha acesso de tudo que era do Pai, de todas as riquezas, de tudo. Adão tinha acesso de tudo. Ele tinha livre acesso de relacionamento, ele tinha acesso às coisas da terra, ele tinha acesso de tudo. Só que o pecado corrompeu, só que o pecado usurpou, só que o pecado separou. Só que existia um plano. Existia um que iria fazer com que o véu fosse rasgado. Cristo. E através de Cristo, eu e você podemos e voltamos a ser quem a gente foi projetado para ser desde o início. Príncipes e princesas, sacerdócio real, nação santa, geração eleita. A gente não mendiga pão, querido. A gente pode até passar por momentos de dificuldade, a gente pode até passar por momentos de aflição, mas tudo é por permissão do Senhor para que a gente seja forjado, para que a gente seja alinhado, para que a gente seja, amém? Ali, provado para ser aprovado. E eu sei que muitas vezes Satanás lança pensamentos assim, e por que existem tantas pessoas passando fome sobre a face da terra? Por quê? Por quê? Porque, infelizmente, queridos, aquelas pessoas que receberam, amém? A herança, existem pessoas que estão perdidas,
pessoas que receberam herança da parte errada, não fazem aquilo que precisa ser feito. E tudo é para que seja o que? A honra e glória do Senhor manifesta. É para que tenha a honra e glória do Senhor. É igual quando questionaram Cristo, o Senhor, quando ele foi lá no templo, né, na porta de Betsaida, do tanque lá, de Betesda, perdão. E aí ele perguntaram para ele, mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele? Né? Perguntando quem havia pecado, os pais daquele cego ou ele mesmo? E Cristo disse, nem o pai e nem ele. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus fosse revelada a partir da vida dele. Para que a glória de Deus fosse revelada a partir daquela pessoa. Então, tem muitas pessoas, querido, que estão passando por esses momentos. Por quê? Porque é para que a glória de Deus seja revelada a partir dessas pessoas. E são coisas, querido, que se você não tiver a mente de Cristo, você não vai entender. E aí, sabe o que acontece? Um dos espíritos de Satanás, que chama Beelzebul, vai ficar lançando sentimentos e pensamentos contaminados, fazendo você desacreditar da grandeza e da gloriosa glória de Deus. Por isso que o Senhor diz, revesti-vos de toda a armadura, com o capacete da salvação, para que a nossa mente não seja atordoada, atacada por esses dardos inflamados. Porque tudo é para a glória de Deus. Tudo é para que se revele a glória de Deus. Eu vou compartilhar com vocês a palavra que o Senhor trouxe. Deixa eu só abrir aqui. Está lá em Lucas. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Lucas, capítulo 10, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Eu me perdi aqui. Acho que é Lucas 10, 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque eu não coloquei a referência, né? Só coloquei o texto. Espera aí. E aí a gente já vai ler. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Eu vou pegar aqui. Já está aqui, depois eu passo a referência. A parábola do grande banquete. Amém? A partir do versículo 15. É a parábola do grande banquete. Só não lembro agora qual é o capítulo que eu não coloquei, gente. Vocês me perdoam. Eu comi bola. A parábola do grande banquete, versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: Feliz é aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer os que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo-me de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos. 14 e 15. Deus abençoe, irmão. É isso mesmo. Vá pelos caminhos velados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Queridos, o que o Senhor pediu, amém? E eu escrevi lá e eu quero compartilhar aqui com vocês. A gente precisa entender algo. Eu não vou ler, para quem quiser, amém, depois entrar no grupo e pegar a ministração, tá lá. Mas eu quero compartilhar algo aqui. Como eu disse, nós estamos para entrar no dia 14, dentro de uma janela,
de bênção, de multiplicação. Amém? É uma das festas bíblicas. E eu quero que você entenda, querido, que... Deixa eu só achar aqui uma referência bíblica para poder falar para vocês. Espera aí, no livro de João. Antes de eu continuar, só um minuto. Para vocês poderem entender. Deixa eu só pegar aqui a referência. Acho que é João 11. Vou só colocar aqui. Só um minutinho. Porque agora que o senhor me trouxe isso, eu não tinha nem pensado em falar. Espera aí. Aí agora, como eu não sabia que eu ia falar, eu não pesquisei a referência. Só um minutinho, espera aí. Eu sei que é João. Oh, Jesus. Aí abram comigo depois, agora, João 10, no versículo, vocês vão entender o que eu quero dizer. João 10, nos versículos 22 ao 26, eu vou ler agora, tá? E aí a gente volta, para vocês entenderem. Amém, depois eu mando. João 10, versículos 22 ao 26, escute isso aqui. O pastor conhece as suas ovelhas. Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. Pega isso daqui. Naquele dia, naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando não nos deixará em dúvidas? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhe Jesus: eu já vos disse e vós não acreditais. As obras que realizo em nome do meu Pai testemunham ao meu favor. Vamos parar aqui. Então vamos lá. Então, a festa da dedicação era uma festa. O que é a festa da dedicação? E aí eu volto depois lá para o início da mesa, tá? Para vocês entenderem. O que é a festa da dedicação? A festa da dedicação é uma festa bíblica que está lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, se eu não me engano. Depois eu coloco as referências para você. Que chama-se a festa de Hanukkah. O que é a festa de Hanukkah? A festa de Hanukkah é uma festa em comemoração de quando as velas da menorá, da vela de 9 braços da menorá, amém? Elas foram acesas novamente. O que aconteceu, queridos? Dentro do templo existia a menorá. Essa menorá, ela era acesa pelo próprio fogo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus descia dentro do templo e acendia as velas da menorá que estavam lá no Santo dos Santos. As velas acesas representavam a presença de Deus, representavam o fogo do Espírito Santo de Deus dentro do tabernáculo. O que aconteceu? Quando houve a invasão, amém? Antes ali da tomada, antes do reinado de Davi, que agora eu não me lembro as referências certas. Depois eu vou fazer um post, eu vou fazer tudo certinho, um e-book, eu vou fazer uma live diferente também, tá? Eu quero que vocês entendam, eu só tô dando uma pincelada para vocês entenderem. As coisas da arca, as coisas do templo foram roubadas. Vocês lembram que a gente entendeu, que a gente aprendeu isso? Foi tudo roubado. Quando voltou, a menorá precisava de fogo. E quem foi que foi colocar as coisas dentro do tabernáculo lá? Os macabeus. Só que, queridos, ninguém poderia colocar fogo
Tudo foi roubado. Os utensílios foram roubados, os azeites que eram especiais foram roubados, tudo foi levado para longe do povo de Israel, de Jerusalém. Tiraram tudo, tudo que era do templo, tudo aquilo que eles eram usados, consagrados, os castiçais, as tigelas de prata, as tigelas de ouro, o que acendia pavio, tudo que era do serviço do sacerdócio do templo foi roubado. E aí, quando se voltou, eles ergueram novamente o templo, né? Para colocar a arca. E o que acontecia? Era preciso fazer o quê? Se acender novamente a menorá. Era necessário acender novamente a menorá. Só que a menorá só se acendia com o próprio Espírito do Senhor. Só que os macabeus ali carregavam, amém? Algo que movia a presença de Deus. E eles tinham apenas uma botija de azeite. E para comemorar a festa de Hanukkah, se colocava o quê? Era um azeite para cada dia. Era uma botija de azeite para cada dia. Só que como eles só tinham uma botija consagrada, o que o Senhor fez? O Senhor multiplicou, trouxe a provisão da botija de azeite e permitiu com que os macabeus fossem lá e eles acendessem, amém? As velas da menorá. Então, houve-se o quê? Uma multiplicação do azeite. Um azeite que era para durar um dia, o azeite que era para durar uma vela, durou durante toda a festa da dedicação, durante todo o Hanukkah. Então, essa festa da dedicação aqui, eu dei uma pincelada, tá? Bem assim, bem da pincelada, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, Jesus, ele estava em Jerusalém celebrando o quê? O milagre da multiplicação do azeite sobre as velas da comemoração de Hanukkah. Ele desceu para a festa da dedicação, que é vista como a festa das luzes, é vista como, tem vários nomes, festa das luzes, festa da dedicação ou chamado no hebraico Hanukkah. Então, Jesus, ele estava ali para celebrar essa festa. E era inverno. O que eu quero dizer para você, querido? Nós não comemoramos as festas bíblicas. E por não comemorar festas bíblicas, em que em nenhum momento Deus mandou tirar do calendário, Deus não mandou a gente parar de comemorar a festa bíblica. Em nenhum momento aqui você vai ver, até chegar Apocalipse, de Mateus até Apocalipse, não fala que é para a gente não comemorar as festas bíblicas. O próprio Cristo desceu para comemorar a festa de Hanukkah, a festa de dedicação. Muitas vezes a gente não recebe as bênçãos. Por quê? Porque a gente não conhece a palavra. E eu não posso ser hipócrita, queridos, porque eu também não conhecia. Mas agora, como eu conheço, eu estou sendo boca de Deus sobre a sua vida, porque eu quero que você entre na mesma dimensão de prosperidade, na mesma dimensão de bênção que eu vou entrar, porque eu já declarei, Senhor, eu não vou ficar de fora. Então, queridos, o que eu quero dizer, voltando lá para a passagem de Lucas 14, amém? Voltando lá para a passagem de Lucas 14, vamos lá. É na mesa que você se assenta e recebe transferência de bênção. É na mesa que você se assenta e você faz laços, você assina contrato, você assina, amém? Separação ou aliança. O que eu quero dizer para você, queridos, é que se você estiver na presença de Deus, pegue isso daqui. Se você estiver na presença de Deus, pegando azeite para suas lamparinas, você vai estar sendo incendiado, participando de uma festa no mundo espiritual, porque entende, isso daqui não é apenas uma festa. Isso aqui não é apenas uma festa. Quando eu fazer o
fazer o post para vocês, vocês vão entender. Isso aqui é um portal de dimensão onde o Senhor traz provisão. No inverno, nós vamos entrar dentro de um inverno espiritual, dentro do calendário bíblico. Você vai estar com azeite dentro da tua lamparina, queridos. Você vai estar carregando azeite. Então, a gente vai entrar dentro de um portal, de uma dimensão profética do quê? De multiplicação. Deu para entender? Só que só vai participar disso, só vai receber isso quem tiver na presença. Quem tiver assentado à mesa, sem pressa, sem buscar aquilo que todo mundo quer, que é, eu quero a bênção, queira a presença. Porque tendo a presença, você vai ter a bênção. Tendo fogo consumindo dentro de você, queridos, você vai estar fazendo como se fosse um sinal no céu. Eu estou aqui queimando pela presença, queimando pelo Senhor. E aí você vai iluminar e você vai entrar dentro desse portal profético de multiplicação, que são 7 dias, ou 8, se eu não me engano. Que são 8 dias, e você vai colher aquilo que você plantou lá no passado. Queridos, quando a gente cumpre princípios, quando a gente segue as leis, desce uma capa de governo. Vocês sabiam disso? Quando a gente não se corrompe com o sistema do mundo, a gente recebe capa de governo e anel de autoridade. Foi o que aconteceu com José. José, ele estava no Egito, mas ele não participou do Egito. José estava dentro de um lugar onde tinha vários deuses, onde eles cultuavam diversos tipos de deuses, onde tinha promiscuidade. A promiscuidade, o adultério bateu na porta de José e ele falou o quê? Não, eu sirvo o meu Deus. A fidelidade de José fez descer sobre ele o quê? Uma capa de governo, um anel de autoridade, um cajado. Então, quando a gente cumpre princípio e a gente não se contamina com as coisas do mundo, a unção que estava sobre José, a capa de governo que estava sobre ele, automaticamente cai sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por quê? Porque através de Cristo Jesus nós nos tornamos também príncipes e princesas, sacerdócio real. Deu para você entender como que é muito mais complexo do que a gente imagina? O quanto de bênçãos, o quanto de intimidade que a gente perde por não entender a palavra, por sair de pressa, com pressa, para resolver as coisas do mundo. O quanto a gente não senta na presença do Pai. E ele diz, aqui está tudo pronto, a mesa está pronta, tem alimento, querido. Está tudo pronto, mas você está com muita pressa. Eu casei, preciso cuidar do meu casamento. Entenda que se você orar com o teu marido todo dia, de mão dada com ele, clamando os dois para que o Senhor cuide do casamento, você não vai precisar cuidar. Porque o Senhor vai dar anjos, vai liberar anjos ao teu respeito, ao teu favor, para fazer uma escolta. Epa, aqui nesse casal ninguém toca. Pode até se levantar, pode vir inveja, pode vir palavra de maldição, pode vir um monte de coisa, mas eles vão ficar dentro da minha aliança. Não, porque eu troquei de emprego. Agora eu preciso trabalhar porque eu preciso mostrar serviço. E aí vai lá e sai da mesa do pai. E tá tudo pronto. Tá tudo preparado. Queridos, entenda, tá tudo pronto. O Senhor só quer que você tenha tempo do quê? De intimidade com Ele. O Senhor quer que você volte a ter intimidade. Queridos, desde quando Deus está falando sobre intimidade conosco aqui na live? Não é nem 1, nem 2, nem 3, nem 4 meses. Eu acho que desde o começo do ano Deus tem falado sobre intimidade. Será que era à toa? Não. Sabe por que não era à toa? Porque ele já sabia que iria chegar esse tempo. Ele já sabia que a gente ia chegar dentro da janela do portal de multiplicação da festa da dedicação. Ele já sabia que iria vir a próxima estação. Só que a gente fica assim, ó. Amanhã eu faço. Não. Tá bom, eu vou orar. Aí é o mal do brasileiro, né? Que eu acho que não é só do mal, mas o brasileiro é pior. Deixar tudo para a última hora. Nos 45 do segundo tempo, eu falo, cara,
agora eu vou jejuar, eu vou me santificar, eu vou. Só que a gente poderia estar colocando azeite na nossa lamparina, guardando azeite para a nossa menorar há tanto tempo. Muitas vezes, nós não somos as virgens prudentes. Nós somos as nécias. Senhor, espera que eu vou lá fora. Espera porque eu vou buscar o azeite, porque eu não cuidei. A gente precisa entender, queridos, que no primeiro minuto em que Deus fala conosco, ou a gente se alinha, ou a gente vai perder porção. Por que uns recebem mais e outros recebem menos? Porque Deus é injusto? Não. É porque quem ouviu e obedeceu se antecipou. É o que a palavra diz. Quem se antecipa governa. Quem ouve a voz do mestre, quem se antecipa governa. O problema é que nós temos esse péssimo hábito de procrastinar, nós temos esse péssimo hábito de deixar tudo para a última hora. Quando eu tiver tempo, eu faço. O tempo quem faz somos nós. E quando a gente não faz, e eu me incluo, tá, queridos? E quando a gente não faz, a gente está mostrando no mundo espiritual qual é a nossa prioridade. E aí depois, cara, eu vou correr atrás. Espera aí, Jesus, não fecha a porta. Espera aí que eu vou buscar o meu azeite. Eu preciso pegar essa atmosfera, eu preciso entrar nesse portal de multiplicação. Era a brecha que eu queria. Aí Deus vai pegar e falar assim, e agora? E agora? Querido, se assente. Já era para muitos de nós estarmos vivendo a plenitude de Deus. A plenitude que Ele tem para mim e para você há muito tempo. O problema é que a gente é procrastinador demais. O problema é que muitas vezes a gente paga para ver. A incredulidade vem e governa o coração. A incredulidade vem e domina a alma. A incredulidade vem e domina aquilo que não deveria ser dominado. Queridos, ou a gente se alinha, Deus está dando a oportunidade. Deus está dando a oportunidade. Quando eu falei para vocês na live passada que o ano ainda pode ser diferente, ele pode ser diferente, porque Deus não se move por calendário de homens. Ele não se move por calendário gregoriano, ele não se move de janeiro a dezembro, ele se move na eternidade, ele se move pelo calendário da palavra, ele se move por aquilo que ele criou. Então é por isso que nós precisamos estar alinhados com ele. E só existe uma forma de estar alinhado com ele, se assentando à mesa com ele. Desfrutando daquilo que ele já deu. Parando de ficar com os olhos focados naquilo que ainda não faltou. Que é aquilo que está faltando, na verdade. Ontem eu fiquei bem impactada quando o Senhor me trouxe esse exemplo, que às vezes o Senhor, ele preparou ali um banquete maravilhoso para mim e para você, com pratos que eu e você ama. Pensa aí no prato que você ama, querido. Eu amo lasanha, eu amo comida japonesa. Você quer me deixar feliz, é você me dar um prato de doce, qualquer doce que seja, e comida japonesa. Aí a pessoa vira meu amigo. Eu amo peixe. Aí Deus preparou a comida que você tanto ama e a sobremesa que você mais ama. Só que aí, o que acontece? A gente focou. Ai. Nossa, Jesus, eu vi que o Senhor trouxe um sushi aqui, mas eu queria tanto um temaki. E aí? Aí você desperdiçou ali o sushi, você desperdiçou todas as outras coisas. Por quê? Porque você focou no temaki. A gente foca naquilo que está faltando. Mas o pai preparou os outros pratos com tanta alegria. Ele se preocupou até em trazer um doce. Mas eu foquei no temaki que faltou.
E além de focar naquilo que faltou, eu ainda não desfrutei da presença. Porque a gente só coloca na nossa mesa, querido, escuta isso daqui. Você leva qualquer pessoa para sentar dentro da tua casa e se assentar na tua mesa? Para comer com você? Para partilhar do teu pão? Você abre a sua casa, você convida qualquer pessoa, pessoas que você não tem intimidade, você leva para jantar com você? Você leva para ter uma refeição com você? O que eu digo é uma refeição. Tomar um café a gente toma. Agora, o que o Pai coloca para a gente todo dia é um banquete, querido. Porque quando eu e você estamos na presença dele, nós estamos num banquete. É que às vezes você ainda não tem tal. Eu queria que todos vocês pudessem ter a visão aberta e vocês entrarem nas dimensões do Espírito. Vocês sabiam que às vezes a gente pode ir nas dimensões espirituais, o Senhor nos leva com o Espírito Santo de Deus e a gente se assenta na mesa com ele? Eu não sei se alguém de vocês aqui já passou por isso. Eu constantemente eu passava, agora deu uma diminuída. E eu sei o porquê. Queridos, o banquete que o Senhor tem nos céus, o banquete espiritual da presença, sabe aquelas mesas de tora de árvore? Eu vou tentar expor para vocês. É uma mesa gigantesca, dessas que está vendendo agora. Eu falo pro meu marido que quando eu tiver uma casa, eu vou querer uma mesa daquela. É uma mesa gigantesca e ela é repleta de lugares. E ela é repleta de comida. E o Senhor está sentado bem na cabeceira da mesa. E muitas vezes eu me via indo sentada bem do lado. Isso chama-se tempo de qualidade durante uma oração. O Senhor às vezes permite você entrar nas dimensões espirituais. E queridos, você come no mundo espiritual. Eu sei que parece loucura para alguns. Mas quando você entra nas dimensões proféticas e você se move muito no profético, é coisa que gente que se move, que não entende vai falar, meu Deus, que heresia, mas não é real. O Senhor te alimenta. Quando acontece isso, Michele? Quando você entra sem pressa na presença dele através da oração e da adoração. Isso é para qualquer um? Uhum. Para qualquer um que entregou a vida para ele, entregou e confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. É para qualquer um. Não é exclusivo para mim, não é exclusivo para o seu pastor, é para qualquer um que quer ter relacionamento. É para qualquer um. Só que sabe o que acontece? Às vezes a gente entra no período da intimidade, da oração, da adoração, com pressa demais. Michele, quanto tempo? Eu já cheguei a ficar, às vezes, 1h30, 2 horas orando e não acontecer nada. Às vezes já aconteceu de eu ficar 40 minutos, 1 hora e eu ser arrebatada. É quando o Senhor quer. Só que para isso, você tem que estar disponível. Mas eu trabalho. Saiba organizar a tua vida. Ah, mas eu tenho coisa para fazer em casa. Eu também, queridos. Eu também tenho. A única coisa é que eu não saio de dentro da minha casa para trabalhar, mas eu trabalho de dentro da minha casa. E eu quero falar para você que trabalhar para o reino é muito mais difícil do que a gente sair e pegar um ônibus todo dia. É muito mais difícil. Porque os níveis de ataque, os níveis de dificuldade são outros. Só que a gente tem que mostrar para Deus qual é a intenção do nosso coração. O que é a prioridade? E quando o Senhor está dizendo, venha para a minha presença, se assenta, porque o banquete está posto e a mesa possa estar, é porque Ele quer transferir tudo que é teu por direito e por herança para você, queridos. Mas se você não tem paciência de ficar na presença dele, ele não vai te dar. Imagina você numa reunião de negócios. Quem trabalha nessa parte de financeiro, que fecha contrato, sabe. Às vezes, querido, você não vai fechar um contrato em um dia. São semanas, são meses de negociação.
Não é? Para quem trabalha, é dessa forma. Por que o Pai é diferente? Assim na terra como no céu. As coisas da terra só reverberam o que está no céu, só é reflexo do que está no céu. E é isso que a gente não entende. Se você, para fechar contratos e alianças e coisas aqui na terra demora, por que no céu tem que ser rápido? Por quê? Agora, se a gente estiver alinhado com a atmosfera do céu, as coisas da terra vai ser muito mais de boa. E aí volta lá para o início da live. A gente tem que aprender a estar alinhado, assim na terra como no céu. É tempo de transferência? É tempo de transferência. Mas onde está o teu coração? Vai querer viver a festa da dedicação por aquilo que Deus pode dar ou simplesmente por conta da presença? Nós acabamos de ler em Jeremias 22 que tem pessoas que estão fazendo o quê? Como aqueles reis que não guardam princípio, que busca crescimento desesperado. Para quê? Para quê? Vai ser coparticipante do reino? O Senhor está alinhando, queridos. A minha pastora, ela, há alguns meses, no meio do ano, ela trouxe uma palavra profética e é real. O Senhor está separando ovelhas de ovelhas. Agora não é mais joio do trigo, porque o joio do trigo já foi separado. Agora ele está separando ovelha de ovelha. Ele está separando aqueles filhos que são e cumprem a vontade. Aqueles filhos que vão e pagam o preço. Daqueles que são filhos também. Mas que tanto fez como tanto faz. Então que a gente possa se assentar à mesa. Desfrutar de tudo que o Senhor já preparou. Sem focar no prato que faltou. Desfrutar principalmente da presença, queridos. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Entenda, querido. O que o Senhor pede para mim falar aqui agora e a gente encerra. Você não precisa construir nada. Você não precisa fazer nada. Porque já está tudo pronto. O que é para ser seu já está pronto. Nós não temos capacidade humana para fazer surgir nada, para criar nada. Tudo é Ele que faz, porque tudo vem dele e tudo volta para Ele. A gente precisa ler a palavra, viver a palavra, compreender a escritura, parar de só ficar passando o olho na palavra e meditar. E mais uma vez eu não entendi, continua, Senhor, o que é isso? Pai, o que quer dizer que tudo vem de ti e tudo volta para ti? Eu não entendi, me fala. Porque às vezes a gente não entende a palavra. E o Senhor quer, queridos, que a gente venha desfrutar da presença dele. Porque quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça e a sua presença, queridos, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Então eu convido você a se assentar na presença do Pai, sem pressa. Mostre para o mundo espiritual qual é a tua prioridade. Mostre para o teu pai quem é que te governa. É as coisas deste mundo ou é ele? É as preocupações dessa vida ou é ele? O que mais vale a pena? Queridos, Deus quer passar tempo, Ele nos chama. Ele nos chama. Olha que coisa mais linda, Ele nos chama. Ele nos chama. Quando o Senhor me entregou esse ministério, Ele disse, filha, vai e diga aos meus filhos que eu quero que eles se assentem à mesa comigo. O Senhor quer se assentar à mesa com você, querido. Ele não é Deus só de resolver BO. Ele não é Deus só de expulsar capeta. Ele não é Deus só de guerra. Ele é Deus de relacionamento. Sabe por quê? Porque Ele é teu pai. Ele é o teu Abba Pai. Ele é o teu paizinho querido.
Ele quer fazer carinho na tua cabeça, querido. Jesus quer te pegar no colo. Jesus quer te ouvir. Jesus quer que você chore no colo dele. Jesus quer que você rode e dance com ele. Jesus quer te fazer cócega para você rir, querido. Jesus te ama. O teu pai te ama. Só que muitas vezes a gente vê Jesus, a gente vê Deus como aquelas pessoas que vão solucionar só os nossos BOs. E ele está falando, se vocês soubessem que o que eu tenho para vocês é muito mais do que solucionar BO, é muito mais do que trazer provisão financeira, é muito mais do que trazer resolução para dentro do teu casamento, solução para dentro da tua casa, é muito mais, é muito mais, é muito mais. O problema é que nós não conseguimos acessar a dimensão do amor ágape do Pai. Por que a gente não consegue acessar a dimensão ágape, do amor ágape do Pai? Porque a gente está preso nessa dimensão. Porque a gente está preso no Cronos. Porque a gente está preso nas coisas deste mundo. Porque a gente, às vezes, coloca o nível de dificuldade muito maior do que realmente é. Porque a gente não quer matar o nosso eu. Porque a gente não quer matar a nossa carne. Porque a gente quer que tudo seja feito da nossa vontade, da nossa forma e do nosso jeito. Porque a gente levanta da mesa e deixa Deus falando sozinho. Porque a gente não cuida das coisas dele como deveria cuidar. Porque a gente não faz o que deveria fazer. E não é culpa dele. É culpa nossa. E o Senhor quer realinhar isso. Amém? Bom, queridos, é isso que o Senhor tinha pra gente nessa sexta-feira. Amém? Que no sábado, no domingo, que hoje, independente da hora, você possa se assentar na mesa com o teu Pai. Entenda. Ele quer e ele vai transferir. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Mais uma vez eu falo, o milagre não precisa da nossa colaboração. A bênção sim. Amém? E a gente não precisa correr atrás das bênçãos. Para de correr atrás das bênçãos. O que a palavra diz é que as bênçãos correriam atrás de nós. Vamos parar de inverter o papel. Vamos parar de inverter o papel, querido. Vamos nos antecipar. Quem antecipa governa. Você é príncipe, você é princesa. Você é nação santa. Geração eleita. O Senhor te escolheu. O Senhor quis que eu e você nos assentássemos com Ele à mesa. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, eu glorifico e exalto o teu nome, Jesus, por esta live. Obrigada por estas palavras, obrigada por nos amar. Obrigada, Jesus, por falar com cada um dos teus filhos e com as tuas filhas, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu sei que hoje barreiras foram quebradas, escamas foram arrancadas, os tampões espirituais, Senhor, foram tirados, Pai, dos ouvidos dos teus filhos. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que bloqueava os teus filhos de terem um tempo de comunhão com o Senhor, de terem um tempo de mesa com o papai, eu declaro que tudo isso cai por terra agora, todas as fortalezas sejam derrubadas agora, fortalezas da mente, fortalezas da alma, estruturas demoníacas sejam agora derribadas pelos anjos do Senhor. Pai, que os anjos do Senhor possam vir, Senhor, e limpar, Senhor, também todos os resquícios de batalha espiritual traçadas anteriormente. Que todos, Senhor, os desposos de guerra que estavam entulhando a vida dos teus filhos sejam arrancados agora. Pai, coloca as vestes novas, ô Senhor. Coloca novas vestes, Senhor. Vestes de realeza, Jesus. Vestes de príncipe e princesa, Senhor. Para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, nos assentar à tua mesa, Pai. Partilhar do teu pão, beber do teu cálice, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que cada homem e cada mulher aqui, Senhor, possa ter, Pai, essa experiência de se assentar à mesa com o Senhor, com os seus olhos carnais abertos e o espiritual também, Jesus. Aquele que decidir, Pai, que tiver esse desejo no coração de se ver sentado, Senhor, à mesa com o Senhor, que eles recebam isso na autoridade do nome de Jesus. Aqueles que creem e têm fé para isso, Senhor, em nome de Jesus, que eles vivam isso, Pai, para que eles possam testemunhar que a sala do banquete é real. A sala do banquete existe, Jesus. Queridos, a sala do banquete é real. O jardim do Senhor é real. E Ele quer que você vá lá todos os dias. Ele quer que você se alimente da presença dele todos os dias. Que você coma dos alimentos espirituais todos os dias. Eu sei que isso daqui parece papo de louco para quem não é do Espírito. Mas é real. Eu não estou falando nada fora da Bíblia. João foi levado em espírito. João foi levado em espírito a ver tudo o que aconteceu. É só ler Bíblia. E o mesmo Espírito que fez com João, com outros homens de Deus, é o mesmo Espírito que faz hoje. O problema é que a incredulidade não está deixando a gente acessar as dimensões do Espírito, a profundidade de relacionamento, a profundidade de entrega, a profundidade de renúncia, a profundidade de intimidade com o teu papai, com o teu paizinho querido. Queridos, ele não é um Deus que somente traz correção. Eu sei que é difícil eu vir aqui trazer uma palavra como essa, porque o meu chamado é de correção, é de cajado, é de alinhamento. Mas um profeta, ele também traz o consolo. O profeta, ele também fala das vontades do Pai em amor. E esse é o período. Essa é a estação. Se assente à mesa. Queridos, não fica preso naquilo que o sistema quer que você acredite. Porque agora, escuta isso aqui. E que você tenha maturidade e sabedoria para entender o que eu estou te dizendo. Vocês vão entender o que eu quero dizer, em nome de Jesus. Nós estamos dentro de um portal. Para entrar dentro de um portal de prosperidade, de intimidade, de multiplicação. O que Satanás fez? Ele trouxe dentro dessa mesma dimensão, uma dimensão paralela chamada Natal. Meu Deus! Mas é o nascimento de Cristo. Não, Cristo não nasceu em dezembro. Tira isso da tua mente. Tá? Cristo não nasceu em dezembro. É impossível Cristo ter nascido em dezembro. Por quê? Porque em dezembro em Israel é inverno. E quando Cristo nasce, os anjos, né, vão lá e falam para os 3 reis magos que estavam pastoreando. Mostra para os pastores que estavam no campo. No campo, no inverno vai alguém levar o rebanho para o campo? Não vai. Então, tira isso da tua mente. Ai, mas é Natal. Não, não é Natal. A Bíblia não relata com clareza o dia que Jesus nasceu. Tem prospecções de datas. Prospecções. Mas que, de uma forma muito clara e nítida, não foi em dezembro. E o que Então, Michele, o que aconteceu? O que aconteceu? Um plano maléfico para fazer com que eu e você fique preso na dimensão da terra, gastando o que a gente não tem. Tirando o foco do que a gente deveria ter. Que é ter intimidade e relacionamento com o Pai. Para entrar num portal de bênção. Para entrar num portal de intimidade. Você conseguiu entender? Porque agora tá todo mundo correndo louco, desesperado para correr atrás do peru da ceia. Tá todo mundo louco, desesperado porque eu preciso comprar os meus presentes do amigo secreto.
Tá todo mundo louco, desesperado, porque eu vou pegar a segunda parcela do meu 10º e, cara, vou mobiliar minha casa. Tá todo mundo muito louco, desesperado, porque depois eu vou encher o pandu comendo coisas que não é para me comer. Michele, é pecado eu comemorar o Natal? Querido, não é pecado. Mas entenda que Jesus, ele não nasceu em dezembro. Que você pode ter sim um momento de intimidade e comunhão com a tua família. Mas não sai que nem louco, desesperado, gastando as coisas que você não tem, para impressionar pessoas que depois vão falar mal de você. Eu não sei nem por que Deus está pedindo para mim falando isso daqui. Porque, infelizmente, essa época do ano em que mais se vê falsidade. As pessoas passam o ano inteiro metendo pau uma na outra, para depois chegar numa noite do dia 24 de dezembro, e sentar todo mundo, olha como Deus está falando, em volta de uma mesa. Mas você não teve comunhão com o irmão. Mas você falou mal, ele falou mal, o ano todo. Não mandou um WhatsApp para saber se você estava bem. Vamos nos reunir para fazer uma ceia. Come, 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 come. Deu Feliz Natal. No dia 25 já não lembra quem sou eu. Eu também não lembro quem é ele. Vocês conseguem entender como que Satanás trabalha? Como que o inimigo tenta nos roubar? E aí, a gente gastou o que tinha e o que não tinha para fazer aquela mesa. Porque tudo fica caro. Só que a gente não participou da mesa o ano inteiro com aquele que nos amou. Ou com aqueles que nós também amamos e muitas vezes deixamos de lado. Então, queridos, em nome de Jesus, não é errado você se reunir com a sua família. Não é errado. Com o seu amigo, com as suas amigas. Mas que não seja para comemorar isso, mas que seja um tempo de comunhão. Simplesmente um tempo de comunhão. Reconhecendo quem Cristo é. A vontade do Senhor. E que a gente não perca o foco daquilo que realmente está para acontecer. Porque Satanás está nos roubando. Dia após dia. Roubando a nossa presença. Tirando Deus. Fazendo com que a gente tire Deus e coloque outras coisas no lugar dele. Amém? Glória a Deus. Amém, irmã. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, queridos, é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Que a gente possa ter essa reflexão. Entenda que não é errado você comprar os presentes para o teu filho. Não é errado você querer mobiliar a tua casa. Mas a gente não pode fazer isso o nosso Senhor. Que a gente tenha sabedoria e maturidade. E entenda, Deus vai transicionar muitas pessoas aqui. Amém? Eu espero que todos nós estejamos alinhados. Deus vai transicionar. Então, Ele quer que a gente comece a se alinhar para viver o próximo ciclo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Se existe alguém aqui de primeira vez que quer entrar no grupo, é só me mandar uma mensagem, tá? Que eu coloco você no grupo lá de oração, onde eu coloco também, compartilho algumas palavras, alguns estudos. Que Deus abençoe. Quem quiser fazer a inscrição já da imersão para solteiros, casados e divorciados, também pode me chamar no privado, tá bom? Me chama aqui no direct ou me chama no grupo, que aí eu libero o link para vocês, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus e até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Até mais.